E chegamos a mais um momento deste Portugal Digital Awards. É o momento do painel de Digital Leaders, onde vamos ter aqui em palco os que foram reconhecidos nas últimas 4 edições do Portugal Digital Awards. Mas antes disso, vou chamar aqui ao palco de novo Gabriel Coimbra e também peço para se juntar a nós Pedro Faustino da Axier, por favor. Peço aos dois para virem aqui para o palco para darmos início ao painel, onde eu de seguida irei convidar as pessoas que estiveram nas outras 4 edições e que foram aqui reconhecidas. Peço para se sentarem, por favor. Muito obrigada. E agora sim, é o momento de chamar aqui este painel Francisco Barbeiro, administrador do BPI. Também chamo João Dias, administrador do ICEP, Madalena Tomé, CEO da CIBS e também Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade. Muito obrigada. Sejam bem-vindos. Agora deixo Gabriel e Pedro no comando. Muito obrigada. Obrigado, Marta. E obrigado aqui aos meus convidados. Ao longo desses 4 anos, e vamos já no 5º, enfim, fomos premiando vários projetos, mas premiamos também grandes líderes que nós, não só a IDC e a Axian, mas sobretudo o nosso júri, que também tem vindo a crescer, também considerou como sendo relevantes para todo esse processo de transformação digital e, portanto, é interessante olharmos para trás e pensarmos um pouco o que mudou nesses últimos 5 anos e pensarmos sobretudo que é aquilo que fazemos todos os dias na IDC, que é pensarmos o que vai mudar nos próximos 5. Mas eu, se calhar, agora fazia esse trabalho ao contrário, ou seja, é mais fácil olhar para trás. Portanto, vamos prever um pouco o presente e o passado. Francisco, eu começava contigo, foste o nosso primeiro Digital Leader e não paraste. Eu tenho acompanhado um pouco aquilo tudo que tem sido feito desde então. Mas queres partilhar um pouco connosco hoje o que foram esses últimos 4 ou 5 anos? O que mudou antes? Sim, claro. Bem, antes de mais, é um prazer estar aqui com todos. Muito obrigado pelo convite. Bem, eu diria que a principal mudança nestes 5 anos é que deixamos de falar de transformação digital, porque o digital está lá sempre, permanentemente, e portanto o digital é default, não é? E portanto hoje em dia já não estamos na fase de pensar que produtos é que temos que transformar, que processos é que temos que transformar, que negócios temos que transformar. Não, hoje em dia as prioridades do digital são as prioridades do negócio, na indústria em que eu estou e portanto sempre que pensamos num novo produto, num novo serviço, numa nova forma de ter experiências com os clientes, pensamos em digital by default. E, portanto, essa é, de facto, a grande transformação. Sempre que as prioridades hoje da equipa digital do banco são as prioridades do negócio. Portanto, já não estamos a olhar para aquilo que temos que mudar, estamos a pensar o que é que podemos fazer para os nossos clientes, como é que podemos melhorar as experiências, que novos produtos, que novos serviços é que lhes podemos entregar, e tudo isso parte desde logo de uma visão digital by default, de uma visão omnicanal, desta realidade que os clientes nos têm demonstrado todos os dias e o tema da pandemia, eventualmente ainda falaremos dela, também veio ajudar, nos estão a demonstrar que é de que se querem relacionar connosco em qualquer canal de uma forma absolutamente coerente. E, portanto, eu diria que essa é a principal mudança. Depois, claro, podemos falar de tecnologia, de muitas coisas novas que foram surgindo, de muitas oportunidades que a tecnologia também nos foi trazendo ao longo destes 3 anos, da forma como o digital tem atravessado não só o tema da experiência dos canais, mas o marketing com tudo o que é o machine learning, a inteligência artificial, as operações com a robotização, etc. Portanto, podemos falar de tudo isso, mas a grande diferença, Gabriela, é esta. Mas Francisco, já agora... Estou com o microfone? Estou, ok. Francisco, mas então o Chief Digital Officer, que nasceu há poucos anos, vai morrer, vai desaparecer, na tua perspectiva? Sim, mas vamos lá ver. Eu penso que todos acreditamos desde o primeiro dia, e falamos disso inclusivamente várias vezes, que o Chief Digital Officer é uma função transitória, não é? Porque não existe Chief Digital Officer numa startup, não é? Ela é digital desde o primeiro dia, portanto, quem é que pensa em digital numa startup? O CEO, o homem do marketing, o homem comercial, o financeiro, todos pensam em digital desde o primeiro dia, portanto, é evidente, estamos aqui muitas empresas com muitos anos, não é? Centenárias, e portanto, como é óbvio, precisamos de um processo que nos ajude e que nos apoie a fazer essa grande transformação, até que toda a organização pense dessa forma, não é? Mas não há nenhuma organização que se transforme em digital se toda a gente, de uma ponta à outra,
não tiver uma mentalidade que passa por reconhecer que o cliente quer uma relação omnicanal, que temos que esbater completamente os atritos em todo o processo de relação, seja de serviço, seja de compra, e toda a gente tem que pensar dessa forma. E, portanto, eu diria, não estamos ainda todos lá, mas eu diria que a grande diferença nestes 5 anos é essa, é que cada vez há mais gente a pensar, by default, que o digital faz parte integrante daquilo que é a nossa oferta de valor e portanto, já não se distingue de tudo o resto, não pensamos já de outra forma. Portanto, os incumbentes estão a virar nativos digitais, portanto, pode-se dizer... Bem, os incumbentes, a seu tempo, foram startups, não é? E, portanto, também foram startups. E, portanto, nesta matéria, se tu quiseres, tivemos que ser também startups durante algum tempo, mas é evidente que cada vez mais pensamos em digital. Mas eu também não estou a pintar aqui não quero pintar aqui um cenário muito idílico. Nós somos isto mais numas áreas do que noutras, ainda estamos longe de estar lá, portanto temos muita coisa ainda para fazer, mas essa é a grande mudança, é que há cada vez mais pensamentos a priori que partem desde logo da noção de que o cliente quer uma relação omnicanal, de que os canais digitais completam os restantes canais, de que o nosso colaborador é cada vez, eu gosto muito da expressão, os nossos colaboradores são cada vez mais biónicos, não é? Portanto não estão a ser substituídos pela tecnologia, mas estão a expandir a sua capacidade através da tecnologia, a capacidade de conhecer os clientes através do que a tecnologia do machine learning lhes entrega, contatar mais frequentemente os clientes porque têm canais digitais que conseguem ter canais de confiança e de troca de informação em confiança e, portanto, tudo isto está de facto a acontecer e essa é a grande diferença nestes 5 anos. Ok, então já vamos falar do que está para aí vir e do super-homem e da super-mulher que vem com o apoio da tecnologia, mas se calhar passo aqui a palavra ao Pedro, que está aqui a moderar comigo o painel. Pedro, Gabriel, força. João, boa tarde, obrigado por teres vindo mais uma vez. Isto é mesmo assim como o Francisco estava a dizer. Nós já pensamos digital by default, ou a transformação digital ao fim de 5 anos, desde a primeira vez que nos sentámos aqui à volta do Digital Awards, ainda é qualquer coisa que ainda temos que conscientemente fazer um esforço para fazer acontecer nas organizações. Bem, muito bem, já estou com som. Muito obrigado, parabéns mais uma vez por esta organização, a EDC Axians, é um gosto estar aqui. Depois da intervenção do Francisco fica difícil dizer coisas interessantes e novas e inteligentes, mas pronto, vou tentar, pelo menos eu. Ou seja, de facto, se há 5 anos o digital ainda era uma opção, não era? E podia ser uma diferenciação, hoje em dia, ou tornou-se cada vez mais um imperativo, não é? E tornou-se um imperativo não só para algumas áreas de negócio ou para alguns setores que já eram dinâmicos e que foram os pioneiros, não é? Mas hoje em dia, como também o Gabriel falou, desde os serviços à indústria, com a robotização, quer dizer, à administração pública, mesmo à parte do terceiro setor, quer dizer, tornou-se uma coisa completamente transversal a toda a economia. Mesmo empresas que estavam a fazer algumas áreas de negócio, e era uma coisa mais ou menos localizada dentro da empresa, tornou-se e torna-se cada vez mais um modo de funcionar transversal. Mas também é certo que houve aqui uma aprendizagem que é da coabitação destes dois mundos, não é? Hoje em dia, quer dizer, muitas organizações têm operações híbridas e estamos neste momento ainda a tentar encontrar aqui o equilíbrio, como é que nós andamos nas duas pernas, não é? Como é que é o offline, como é que é o online e como é que estes dois mundos e estas duas operações se conjugam. Uma coisa que eu noto também mudou, quer dizer, o tema dos dados e a disponibilidade dos dados acho que cresceu imenso nestes 5 anos. A forma de tratar dados, toda a parte de modelização, da algoritmia. Sinto também que em termos tecnológicos hoje em dia há muito mais disponibilidade de ferramentas que estão disponíveis e hoje em dia a questão já não é inventar a BIMBI XPTO ou o micro-ondas XPTO, isso está aí. Hoje a questão é ter os bons chefes de cozinha que saibam daquelas máquinas que estão disponíveis de inteligência artificial, de machine learning, poder fazer o melhor desenvolvimento de produtos, poder acrescentar valor, poder desenhar as melhores jornadas com produtos e serviços mais user-friendly, não é? Eu acho que isso é uma questão absolutamente crítica. Também noto que há alguns papões que já aqui foram falados relativamente a este novo mundo que vinha e destas novas ferramentas tecnológicas, hoje em dia já não causam tanto receio, digamos assim, nos trabalhadores. As pessoas sentem que estas ferramentas ajudam no seu trabalho, lhe tiram tarefas e os poupam a tarefas que eles se calhar não tinham muito, digamos assim, interesse e não aprendiam muito a fazer, e isso os liberta para outras funções de maior valor acrescentado.
E acho que esses papões já não existem tanto, como o Francisco disse, as pessoas sentem que hoje em dia a inteligência artificial e estas novas ferramentas tecnológicas e digitais ajudam no seu trabalho e podem-lhes dar, de facto, um certo empowerment e torná-los, digamos, mais produtivos, e são um auxiliar importante, e disso acho que tem sido muito, muito positivo. Noto muito isso nas empresas onde tenho passado assim mais ultimamente. E de facto, quer dizer, o tema hoje é completamente incontornável, e também uma coisa que eu noto é que exige novas competências. Ou seja, há 5 anos atrás não havia tanta necessidade, penso eu, e procura de pessoas na área de dados, de data scientists, de data analysts, marketing digital, todo o manancial de informação que sai depois das ferramentas digitais, poder tirar insights disso para continuar a melhorar os produtos e serviços. E isso são novas competências que hoje também são necessárias, e depois, para além de toda a parte da gestão da comunicação e do content management nos vários canais físicos, digitais, de modo que acho que este novo mundo se acelerou imenso, e andamos aqui todos ainda um bocadinho a aprender como de facto conseguir que isto tudo conviva e tentar tirar o melhor partido desta nova mundo digital, não é? João, desculpa, eu estava aqui à espera que terminasse para te fazer uma pergunta que estava mesmo aqui já engatada para te fazer. Eu às vezes tenho receio que nós tenhamos um erro de perspectiva quando olhamos para a transformação digital, porque nós fazemos parte desta comunidade que lida com isto todos os dias há muitos anos, e portanto acabamos por ter talvez um ponto de observação demasiado privilegiado para ele poder ser totalmente lúcido. Tu na ICEP viste muitas organizações vindas dos mais diversos setores, de norte a sul do país, portanto tens um ponto de observação desse ponto de vista que eu acho que é bastante privilegiado. Na tua opinião, este movimento de digitalização económica está de facto a acontecer transversalmente na economia e transversalmente no país, ou ainda temos um país a 2 velocidades na digitalização? Boa, é uma excelente questão. Ou seja, de facto, nós na ICEP temos ali de facto um palco privilegiado de contacto com o setor produtivo, não é? Especialmente naquilo que são as empresas exportadoras com quem nós lidamos mais. É absolutamente impressionante, e nós temos viajado muito, o esforço que tem sido feito de transformação digital, quer do que se costuma dizer o chão de fábrica, com toda a parte da automatização, robotização, tratamento de informação, modelos preditivos para gestão de encomendas, de estoques, tudo isso, acho que tem sido feito um esforço excepcional. Para ser completamente honesto, acho que ainda estamos muito aquém e há muito trabalho a fazer no outro jogo e na parte que vem a seguir a isso, que é como é que nós sabemos chegar ao cliente final, como é que nós sabemos estar no e-commerce, como é que nós sabemos tirar valor disso, como ter uma relação direta com o cliente, estar nos canais digitais, ter todo um serviço de customer service, toda essa parte do marketing digital eu sinto que está em falta, ou seja, sinto que melhorámos muito em termos de produção, e aí a digitalização e a robotização e a tecnologia, a sensorização e o tratamento de dados têm ajudado muito, ok? Melhorámos muito também a pôr elementos de valor como design, como inovação, onde eu sinto que ainda estamos um bocadinho mais verdes, e de facto esta imaturidade nesta área paga-se caro em termos de valor que nós não conseguimos captar, é que não temos este tratamento da comunicação digital, do marketing digital, de uma relação direta com o cliente digital. E muitas vezes, como não fazemos esta last mile, ou esta última parte do processo, ficamos muito a ser private label para outras marcas que no mundo sabem fazer esta última parte. Resumindo, eu diria que em termos da parte do processo produtivo fizemos um trabalho excepcional e acho que está relativamente generalizado em vários setores produtivos e pelo país. Sinto que há ainda um déficit desta última camada de conseguir fazer este jogo digital da comunicação com o cliente, da valorização da relação, da entrega do produto e do serviço. Obrigado. Excelentes notícias, que temos muito caminho para percorrer ainda. Exatamente. Obrigado, João. Ainda temos muito que premiar, Madalena, mas fomos premiando vários projetos da CIBS nos últimos anos, e ano passado, acho que com toda a justiça, enfim, decidimos atribuir esse papel de Digital Leader à Madalena. E partilha connosco um pouco aquilo que foram os vários desafios desses últimos anos em termos de conseguir com que a CIBS de fato fizesse a transformação, mas ajudasse também a economia e a transformar, não é? Porque vocês também têm sido de alguma forma um enabler da nossa economia,
podes partilhar um pouco os desafios nesses últimos anos? Sim. Claro que sim, e obrigada pelo convite e pela oportunidade. Acho que aqui, como foi dito, o grande desafio e também aquilo que foi a grande aposta e foco da Cibes nestes últimos 5 anos foi de facto contribuir de uma forma muito assertiva para aquilo que é a digitalização dos portugueses em concreto, quer seja das pessoas, quer seja das empresas. E isso também, como aqui já foi dito, mais importante até do que a tecnologia, é como é que nós conseguimos levar essa tecnologia a todas as pessoas ou a todas as empresas, quer sejam nativos digitais ou quer sejam empresas que são inovadores ou disruptores por definição, quer sejam as pessoas menos digitais e que também as empresas, e o nosso tecido empresarial, como nós sabemos, é sobretudo constituído por PMEs, com menos nível de sofisticação, até em alguns temas técnicos e de gestão. Portanto, como é que nós conseguimos tornar esta tecnologia quase invisível ou opaca e torná-la muito acessível para que todos possam usar? E esse foi muito o percurso também do sucesso, obviamente, do MBWay, que no fundo foi trazer o multibanco que todos os portugueses conhecem e que foi o primeiro grande motor de digitalização em Portugal, na medida em que permitia fazer não só levantamentos, mas também permitiu, desde muito cedo, disponibilizar um conjunto muito alargado de serviços não presenciais que passaram a ser feitos numa caixa num computador, no fundo, que está na rua, com uma impressora e, portanto, que permite fazer, desde há 30 anos, todos estes serviços não presenciais e transportar essa realidade para o telemóvel, para o MBWay e, no fundo, uma experiência que as pessoas já conhecem, como aqui foi referido, omnicanal, com toda a segurança e com todo o conhecimento e forma de experiência que as pessoas já conheciam, que os portugueses já conheciam. E, portanto, esta transição foi feita dessa forma, garantindo que não só os jovens que já nasceram nativos digitais e que já só conhecem quais a realidade dos pagamentos no telemóvel, como também as pessoas que utilizavam a rede multibanco passaram a poder utilizar o serviço MBWay nas várias apps onde está disponível, desta forma muito intuitiva. O mesmo se passa do lado das empresas e no contexto atual da atual pandemia isso foi absolutamente fundamental, garantir que toda a parte de eletronização dos pagamentos é crítica para o funcionamento de uma empresa nos dias de hoje e, portanto, conseguir trazer essa realidade dos pagamentos, da aceitação de pagamentos que estava num terminal físico para toda esta jornada de online é algo em que também temos trabalhado de uma forma muito assistiva, com uma coisa que chamamos a Payment Gateway, no fundo, que é uma plataforma que permite, com uma integração muito simples, disponibilizar os vários métodos de pagamento de uma forma imediata, com pouco esforço de integração e muito fácil de integrar naquilo que é a jornada digital de qualquer empresa. E isto é muito importante, mais uma vez, porque o e-commerce e toda esta experiência eletrónica é fundamental para as empresas portuguesas, não só na medida em que lhes abre também um mercado de uma dimensão diferente daquela que é o mercado português, que sabemos que é um mercado mais exíguo, mas até neste contexto de pandemia, como vimos, foi fundamental para que rapidamente as empresas pudessem alterar o seu modelo de negócio e pudessem também servir as pessoas em confinamento e em modelos não presenciais. Acho que há aqui um tema por trás que é muitíssimo relevante, que é a base, de toda a parte digital, que não é tecnologia, que é a segurança e é a confiança que as pessoas, os indivíduos e as empresas têm nestas novas plataformas e nestes novos modelos. Ninguém usa o que não conhece, muito menos nos pagamentos, mas isso vai estende-se a todas as indústrias e, portanto, a segurança, e essa é cada vez mais, e acho que foi algo que teve um avanço enorme nos últimos 5 anos, é, no fundo, garantir que toda a componente de segurança, de cibersegurança, de privacidade, e aí a Europa está a dar cartas até com a legislação do ponto de vista da RGPD, que no fundo garantem às pessoas que estão num contexto seguro, tão seguro como o presencial, para poderem utilizar estas novas formas digitais. É curioso, ou seja, parece que o principal desafio é mais do lado da adoção, né, do consumidor, que tem que saber, que tem que querer utilizar o serviço, tem que saber utilizar e depois tem que ter confiança também no serviço. Portanto, esse é o maior desafio e não tanto um desafio interno. Quero partilhar connosco alguns desafios internos para fazer essa transformação, ou os desafios são todos do lado de fora da organização? Não, obviamente que, quer dizer, existindo a visão, existindo essa visão, obviamente que isso depois se concretiza num conjunto de desafios internos, que é desde logo a organização estar alinhada nesta visão e toda ela fazer acontecer para que isto aconteça. Uma dos lemas mais importantes que temos na Cibes,
para além, obviamente, de um forte ADN de inovação, e por isso é que eu também reforcei muito este ponto, é esta lógica do security by design. De facto, e no contexto digital, no contexto eletrónico, é muito importante pensar não só em tecnologia, pensar não só em user experience, pensar, obviamente, em eficiência, porque não nos podemos esquecer que uma componente muito importante da adoção do digital é também a eficiência, mas também pensar em todos estes temas de segurança, que são, obviamente, muito importantes, e depois, como também aqui o João referiu, a parte de comunicação e de esclarecimento e de educação, que obviamente é muito relevante. Bem, obrigado, Helena, Pedro. Olá, Rogério, boa tarde. Mais uma vez, obrigado por teres vindo e obrigado por fazeres parte desta viagem desde o início desta comunidade. Rogério, parece que foi ontem, mas passaram 5 anos desde que começámos este caminho do Portugal Digital Awards. Mudou, de facto, mesmo assim tanta coisa nestes últimos 5 anos, da forma como uma organização como a tua olha para o digital como ferramenta? Bom, boa tarde a todos. É um gosto enorme estar aqui, devo dizer-vos, estar aqui convosco, porque nós partilhámos um bocadinho este movimento, esta transição, esta transformação ao longo dos últimos anos e de facto, seria interessante voltarmos 5 anos atrás e ver o que é que se dizia na altura. Acho que seria muito revelador. Mas eu acho que mudou de facto muita coisa. A palavra, como depois de falar o Francisco, o João e a Madalena, é difícil, não é? É difícil, mas eu acho que há uma maturidade completamente diferente na forma como nós abordamos o tema. E que passa por tudo isto que foi dito já, que de facto o digital faz parte do negócio, não há uma transformação digital, há uma transformação de negócio. Há um nível completamente diferente de novas tecnologias, o tema dos dados a vir ao de cima, há o tema da cibersegurança, ou seja, há toda uma dinâmica que é completamente diferente e que eu gostaria de chamar uma lógica de evoluímos muito na maturidade como olhamos para estas coisas. Depois, na prática, se calhar talvez abordar 2 ou 3 temas que nós não referimos ainda. Eu acho que as organizações evoluíram muito. Se calhar nós hoje em dia, quando falamos em transformação digital, não estamos a falar de transformar aquele processo, estamos a transformar uma experiência de cliente, que era algo pelo qual todos nós ansiávamos no princípio, mas sejamos muito claros, não era exatamente assim que funcionava. Nem sempre tínhamos uma abordagem tão omnicanal ou uma abordagem de transformar verdadeiramente a experiência do cliente, e eu acho que esse caminho foi feito. Acho que as organizações perceberam que se queremos de facto ter sucesso naquilo que estamos a fazer, nós temos que transformar o cliente e não apenas transformar o nosso processo interno, que não é suficiente para fazer a diferença. Acho que também se aumentou muito a maturidade na própria abordagem como se olha para estes temas. Nós na altura falávamos, ainda continuamos de facto às vezes a falar, mas falávamos muito mais em pilotos. Vamos fazer aqui um piloto. Ou uma app, que eu tive muitas vezes dizer. E hoje em dia não estamos, quer dizer, continuamos a fazer pilotos, mas já não lhes chamamos pilotos, às vezes chamamos outras coisas. Mas há uma lógica hoje em dia de massificação, de abrangência, digamos assim, de tudo o que estamos a fazer, e portanto, nós hoje em dia o desafio já não é fazer um projeto inovador, e isso até se vê aqui no IDC, uma coisa super gira, mas que se calhar não vai escalar. O desafio é fazer algo que permita massificar e permita fazer com que as pessoas adotem essa solução. E isso é um tema que eu acho que também no qual também houve muita evolução. E eu acho que mesmo do ponto de vista organizacional, eu acho que hoje em dia as organizações já perceberam que de facto a transformação digital não se faz com um centro digital, não se faz com 3 iniciativas, é preciso haver uma mudança organizacional. E nós hoje começamos a falar muito mais a sério de ter, de facto, organizações ágeis, e eu digo verdadeiramente ágeis, e não só ágeis no desenvolvimento das aplicações, que também é uma prioridade, e, portanto, há uma noção muito clara, e é isto que eu chamaria a tal maturidade, de que é preciso ter uma visão muito mais integrada, muito mais focada no cliente e muito mais abrangente para se conseguir fazer a diferença. E eu acho que isso aconteceu. E, portanto, houve uma evolução grande, sobretudo em muitas das nossas organizações. Eu acho que nós todos sentimos isso. Há um acréscimo de maturidade enorme. É evidente que temos um caminho enorme por percorrer, sabemos isso perfeitamente, cada um de nós sabe isso perfeitamente, e também me parece evidente que em Portugal, para falar da nossa realidade, andamos a várias velocidades. Quer dizer, isto não é tudo igual, e há organizações que estão um bocadinho mais à frente e outras estão um bocadinho mais atrás. E, portanto, temos um caminho longo pela frente, mas é bom ver que esta noção da transformação digital hoje em dia está muito mais presente na cabeça de toda a gente e com muito mais maturidade na abordagem.
O Francisco há pouco dizia, a transformação digital já acabou porque já pensamos assim, quer dizer, nós já não pensamos em transformação digital. De facto, ela só é entregue no dia que nós deixarmos de falar dela, porque já é o dia-a-dia das nossas organizações. Tu ainda pensas transformação digital e a tua equipa ainda pensam em transformação digital ou já não pensam? Ou já pensam no negócio e o resto vem atrás? Eu acho que, de facto, nós já não falamos muito nisso. Eu aqui há uns tempos atrás até falava, uma vez penso que até falei neste tema aqui no IDC, nós, a certa altura, criámos uma agenda digital. Toda a gente tinha uma agenda digital, até porque fazia sentido, não é? E hoje em dia isso não existe, não é? Porque a agenda digital está em todo lado. E, portanto, o que existem são projetos de transformação. E, de facto, a palavra digital desapareceu do léxico interno na forma como nós abordamos o tema. Há iniciativas de negócio que, naturalmente, têm componentes de digitalização. Isso é absolutamente natural. Mas, de facto, desapareceu a agenda digital. E foi um processo com que todos aprendemos a trabalhar. Porque me recordo lindamente, a certa altura, eu próprio dizer, mas espera lá, vou fazer a agenda digital, mas o update da agenda digital não é possível. Porque isso é o plano de negócio da empresa. E, portanto, não faz sentido, vamos abandonar o conceito. E, portanto, isso aconteceu. Não há dúvida que evoluímos muito nessa matéria. Muito bem. Obrigado, Rogério. Francisco, vou diretamente fazer-te outra pergunta e vou ter que falar do Covid e da pandemia, é incontornável. Eu gostava muito que me falássemos disso este ano, mas temos que falar. E a pergunta que gostava de fazer é, de facto, este contexto acelerou a transformação digital ou apenas nos pôs a utilizar mais frequentemente no conjunto de ferramentas de colaboração, mas no core, no engine das organizações não acelerou assim tanto? Eu antecipei que vinha aí a pergunta da pandemia. Antecipei que vinha a pergunta, porque é incontornável. Não, de facto, vamos ver, estas circunstâncias infelizes em que vivemos são indiscutivelmente, ou foram indiscutivelmente acelerador, em várias dimensões, quer para os nossos colaboradores de cada uma das nossas organizações, quer para os nossos clientes, quer para a forma como as organizações se relacionam com os seus clientes. Desde logo nos colaboradores é absolutamente, o nível de adoção foi enorme e obviamente nem todas as organizações reagiram da mesma maneira, reagiram à mesma velocidade, mas por exemplo, falando no nosso caso do BPI, nós ainda hoje temos nos serviços centrais do banco só temos 10% das pessoas e nos balcões temos uma parte importante das pessoas em casa, porque com a solução que fizemos de banca do novo terminal, digamos assim, financeiro, que permite que qualquer gestor esteja com qualquer cliente em cada lado. De resto, um projeto que ganhou aqui um dos prémios do Digital Awards, o nosso BPI Go Banking. Os nossos gestores podem estar em casa a servir o cliente da mesma maneira que se estiverem num balcão, com a única diferença de que não têm dinheiro, não é? Portanto, não podem mexer em dinheiro, não é? Mas portanto, e isto demonstrou que isto de facto era possível. Portanto, aquilo que nós viemos a construir e que dissemos que era possível, etc., o nível de adoção interna aumentou substancialmente e, portanto, sem dúvida nenhuma, e já para não falar, obviamente, daquilo que hoje é a realidade que todos vivemos, de que afinal é muito mais fácil reunir do que pensávamos, mesmo reunir com equipas descentralizadas, afinal até é muito mais fácil estar próximo das pessoas do que pensávamos, com tudo o que isso depois tem, obviamente, de mau dessa proximidade não ser física, mas olhando pelo lado positivo das lições, tudo isso veio trazer, de facto, uma aceleração da forma como cada uma das nossas organizações e os nossos colaboradores olham para o tema. Também do lado dos nossos clientes, é evidente que houve uma aceleração da adoção. E aqui o Gabriel já tocou um pouco no ponto. Eu, pelo menos, no lado da indústria financeira, eu penso que nós até comparamos bem na oferta, quando comparamos com os outros mercados europeus, portanto, naquilo que estamos a entregar aos nossos clientes como soluções omnicanal, até comparamos bem, mas, de facto, do lado da adoção, ainda temos um caminho importante para fazer. A Madalena poderá, na área dos pagamentos, até elucidar-nos um pouco mais. Temos, de facto, muito boas soluções, mas a adoção ainda está longe daquilo que vemos noutras indústrias e não haja dúvida nenhuma de que esse tema acelerou. Hoje em dia, a utilização dos ATMs, que de resto fazem este ano 30 anos, não é? Portanto, a utilização dos ATMs diminuiu, as compras digitais aumentaram, o e-commerce aumentou e há muita gente que nunca tinha sequer pensado em utilizar e que utilizou e que se
calhar quando acabar a pandemia vai menos vezes ao ATM levantar dinheiro e vai utilizar muito mais vezes os seus cartões contactless ou o MBWay, e portanto tudo isso, aquela ideia de que o banco também é transparente, não é? Portanto, porque está no dia-a-dia das pessoas, nomeadamente na área dos pagamentos, está de facto a fazer o seu caminho e não haja dúvida que a pandemia acelerou isso. E outra coisa que também acelerou é esta própria noção do omnicanal, porque de facto o que é que nós vimos a determinada altura na nossa indústria? Vimos clientes a ligar ao seu gestor, a ter conversas com os seus gestores, mas os gestores depois, como não podiam estar em contacto, a enviar-lhes por canal seguro dentro da app uma informação ou um contrato que é depois assinado com autenticação forte e depois o produto fica imediatamente disponível para o cliente. Portanto, toda esta noção do omnicanal e do tal colaborador que tem as suas capacidades muito amplificadas por aquilo que o digital lhe oferece, também se tornou mais evidente. E, portanto, eu diria que desse ponto de vista há, sem dúvida nenhuma, uma aceleração. Não alterou, houve alguma alteração nos nossos projetos, porque houve coisas que se calhar eram menos importantes e que ganharam outra importância. Por exemplo, estas matérias do serviço estavam já num nível de importância menor face aos temas da venda, por exemplo, e readquiriram alguma relevância nos primeiros meses da pandemia para encurtarmos as distâncias, ok? E, portanto, não haja dúvida nenhuma que, quer dizer, chegamos ao fim do ano 2020 e houve coisas que achávamos no início do ano que íamos fazer e não fizemos, e outras que já não pensávamos nela e fizemos. Portanto, houve de facto uma alteração. Houve também uma aceleração porque muitas outras coisas passaram para segundo plano e, portanto, desse ponto de vista houve espaço para acelerar algumas coisas, mas fundamentalmente para mim o mais importante é que do ponto de vista, é que a tecnologia provou, os meios omnicanal provaram e, portanto, se dúvidas ainda existissem na cabeça de algum colaborador ou de algum cliente, elas hoje são menores e, portanto, desse ponto de vista há aqui um ganho substantivo e tenho a certeza que depois, e esperemos que seja muito rápido, depois de nos livrarmos deste momento que estamos a viver, vamos estar melhor deste ponto de vista e de outros também, mas deste em concreto, que é do que estamos a falar. Obrigado, Francisco. Certamente vamos sair mais fortes e mais digitais dessa pandemia. João, como é que tu vês o tecido económico, principalmente aqui a ICEP, que no fundo está em contato com as empresas que estão a olhar para fora, a se internacionalizar, tu vês esse salto por parte das empresas em quererem utilizar o e-commerce, em estarem em marketplace, em terem canais digitais para exportarem mais? Também vês isso nessa realidade? Qual é a tua percepção? Certo. Eu acho que nessa matéria, quer dizer, a realidade ultrapassou-nos claramente, não é? E foi uma mudança tão acentuada, não é? E num tão curto espaço de tempo, que de facto mostrou que aquilo que eu falava há bocado, a área onde nós ainda não estamos tão avançados, na área depois da venda, do contacto com o cliente, da presença online, do marketing digital, tornou-se absolutamente crucial. Ou seja, quando nós comparamos as estatísticas, o comércio, o e-commerce já vinha crescendo a nível mundial nos últimos 10 anos, a cada 3, 4 anos duplicava, e agora os sinais que há é que neste último ano, quer dizer, por todo o mundo, está a crescer imenso. Em Portugal a dinâmica não é tão acentuada e já estávamos também mais atrasados, mas no que toca à internacionalização da economia portuguesa e as empresas portuguesas que querem vender para o mundo, isto é uma oportunidade extraordinária. Que no mundo o digital e a compra digital esteja a crescer. E especialmente para uma economia que tem muitas PMEs, não é? A parte de esta oportunidade de, com um custo relativamente reduzido, com barreiras à entrada muito mais baixas do que estar presente em 3 ou 4 mercados, com uma presença no marketplace, uma empresa pode vender facilmente para 3 ou 4 mercados. E tem à sua disposição um conjunto de serviços, desde toda a parte de stock, delivery, toda a parte de customer care, e de facto isto é uma oportunidade extraordinária para nós e para a nossa economia, e a ICEP já vinha fazendo esta aposta no e-commerce, de preparar as empresas para o e-commerce, ter um programa para o e-commerce, e que agora a pandemia de facto veio mostrar que é mesmo o caminho a ir e que a nossa internacionalização só será bem sucedida
saída se nós estivermos com os pés bem assentos nos dois tabuleiros, não é? Se tivermos os dois motores do avião, já temos uma história de sucesso na última década de aumento das exportações, mas nesta parte do digital, do e-commerce, temos muito trabalho a fazer, há um potencial extraordinário no mundo que se acentuou com a pandemia e, de facto, aí nós temos que acelerar o passo e temos que continuar a fazer um esforço para estar presentes online. Nós temos uma excelente oferta em muitas áreas de atividade, em muitos setores, mas depois, se não aparecemos, na pesquisa dos consumidores espalhados pelo mundo, não existimos, não vendemos. De modo que este esforço que nós temos vindo a fazer de pôr mais empresas online, a vender online, a prepará-las para esse desafio, que é exigente, acho que se revelou altamente mais prioritário ainda do que já era, não é? Outro tema também é que toda aquela dinâmica da nossa operação, da organização de eventos, tudo o que são feiras, não é? Os grandes encontros do setor a nível mundial, os showrooms, a divulgação que a gente faz da oferta portuguesa, as missões inversas, trazer jornalistas, importadores a visitar as nossas empresas, os nossos produtos, isso rapidamente teve que mudar para o digital. E tão mais fácil do que nós esperaríamos, isso funciona. Ou seja, nós honestamente, quando nos confrontamos com isto... Agora, tu achas que de facto mudou ou vai voltar? Ou empresas à espera que volte para o... Pois, Gabriel, é que já mudou, ou seja, houve um conjunto de eventos mundiais, aquelas feiras tradicionais, a grande feira do calçado, a grande feira do agroalimentar, quer dizer, tudo isso foi cancelado. E houve aqui uma necessidade, não é? A necessidade de aguçar o engenho de todos nos reinventarmos e esses eventos passaram a acontecer online. Agora, as nossas empresas precisam ter a capacidade de poder estar online, de ter uma presença online e nós próprios, a ICEP, estamos a muito rapidamente mudar a nossa operação para também assegurar todo esse tipo de eventos de promoção dos nossos setores a nível internacional do ponto de vista do online, com plataformas que permitam o showroom, o matchmaking de players, as conferências, a apresentação de produtos. Estamos a fazer a introdução de novas tecnologias que abrem aqui um campo de oportunidades extraordinário. Eu posso ter um contacto com um produto e vê-lo 3D, com realidade aumentada, com realidade virtual, não é? E podemos pôr uma pequena empresa que se calhar não tinha condições para ir a 3 ou 4 feiras por ano a nível mundial, que se calhar assim pode-se mostrar e pode vender. De facto, há aqui um potencial extraordinário, quer na venda, quer em toda esta atividade de promoção, que o Covid e todo este contexto de pandemia veio acelerar. Em termos internos, também foi uma transformação extraordinária, não é? Nós, em poucos dias ou em poucas semanas, tínhamos a operação toda da agência remota, que era uma coisa impensável. Até os que mais puxavam por um caminho de e-work introduzido gradualmente, quer dizer, foi completamente impressionante como a coisa foi possível de fazer e funciona. Obviamente estamos a aprender toda a parte de gestão de equipas, de liderança, a afinar, mas de facto, obviamente também tínhamos feito o trabalho de casa, de investimento em comunicações, equipamentos, em aplicações, software, mas de facto é impressionante como é que é possível operar e acho que ainda estamos todos um bocadinho, se calhar, deslumbrados e a perceber todo o potencial desta nova forma de trabalhar. E certamente depois desta conjuntura ficarão práticas que jamais voltarão. Ou seja, eu acho que aquela ideia, aquela ilusão que eventualmente alguns de nós tínhamos no início de todo este processo, em abril, por aí, de que, bem, quando isto passar e que queremos é que isto passe rápido para voltarmos a fazer como sempre fazíamos, tudo igual. Acho que hoje em dia já ninguém quer voltar àquilo que era o status quo e havemos de encontrar aqui formas híbridas e, de facto, o novo mundo vai ser certamente e-work, vai ser incontornável e em organizações como aquela em que eu trabalho, públicas, isso já é incontornável. O e-learning também já todos percebemos e foi um esforço notável do país e do sistema de educação e todo o serviço que nós fazemos de capacitação às empresas tem funcionado lindamente em e-learning e o e-commerce é outra área que é absolutamente incontornável e que nós temos que estar muito presentes. Já agora, em termos de futuro, eu acho que o e-health, a parte da saúde, que ainda não se falou muito e tem estado um bocadinho assim adormecida, acho que vai ser a grande vaga onde toda esta digitalização vai acontecer. Ok, obrigado, João. Já vamos falar um pouco na última ronda, se tivermos aqui tempo, sobre o que vem aí nos próximos 5 anos, mas passo aqui a palavra ao Pedro. Pedro. Madalena, em primeiro lugar, quero-te agradecer pelo papel que a CIPS tem tido na aceleração e na facilitação de uma série de coisas que nós fazemos hoje que não fazíamos. Eu acho extraordinário como a minha mãe, com 82 anos, passou a usar o MBWay.
que é uma coisa extraordinária e que era impensável há um ano atrás. E por isso a pergunta que queria fazer é esta. Já percebemos, e parece muito discutível, que este contexto acelerou muito a adoção de uma série de ferramentas e de processos digitais, mas a pergunta que me fica é: será que acelerou também a confiança nesses processos, ou nós estamos a usar, em português corrente, porque não temos outro remédio e um dia quando passarmos a ter outro remédio deixamos de usar outra vez? Não, acho que de todo. Acho que a prova, exatamente como esse exemplo que deu, é o melhor exemplo de que a confiança está lá e existe. Eu acho que, na minha perspectiva, o digital foi o que manteve a economia viva durante o período de crise mais intenso e de confinamento, e também vai ser o grande motor de recuperação que vamos ter agora. Aliás, que temos vindo a assistir sempre que há novas vagas de desconfinamento, tem sido também o digital a acelerar essa recuperação. E, de facto, foi fundamental durante este contexto e veio acelerar um conjunto de tendências que já vinham de trás, mas tendências essas que são estruturais e que se vão manter. Quer dizer, eu dou exemplo, por exemplo, do e-commerce. Nós tivemos setores que, por via do confinamento, tiveram numa situação absolutamente dramática e tiveram que fechar portas. As próprias pessoas estiveram durante muito tempo em casa e, portanto, num contexto de quebras de consumo como aquela que tivemos, foi o facto de se poder muito rapidamente ter os pagamentos digitais e toda a lógica de e-commerce que veio permitir que estas empresas muito rapidamente também se adaptassem a novos modelos de negócio, quer dizer, as entregas em casa, por exemplo, no caso da restauração, os serviços de distribuição. Ao mesmo tempo, e isso eu acho que foi também aqui um impulso muito importante, e nós como portugueses que somos sabemos que a necessidade de evolução e engenho, mas ao mesmo tempo que neste contexto de crise também tivemos cadeias de produção e cadeias de abastecimento que foram interrompidas e, portanto, também aqui uma enorme oportunidade para empresas de caráter mais nacional e local, no fundo, poderem prestar esse serviço e reforçar a sua importância numa lógica em que era preciso muito rapidamente fazer serviços locais e fazer estas entregas. Só aqui referindo, por exemplo, alguns números. No e-commerce nós estamos em novembro com um crescimento de cerca de 40% face àquilo que era o nível de e-commerce no ano passado. E um fator que me parece muito positivo e que será com certeza uma tendência é o facto de esta aceleração ter sido de 80% naquilo que é o e-commerce de empresas em Portugal, versus 20% naquilo que é o e-commerce de empresas globais que estavam a operar em Portugal e que sabemos que tinham a grande cota de e-commerce dos cartões portugueses e dos portugueses. Portanto, há de facto aqui uma aceleração. Há também, por exemplo, uma aceleração enorme nos pagamentos digitais, que todos sabemos que trazem imensa eficiência para as empresas e muita conveniência para os consumidores, e cada vez mais isso é no fundo um ato super natural, eu ir às compras e querer pagar com o meu cartão ou querer pagar com o telemóvel, e portanto tudo isso são hábitos que estão enraizados, são tendências que são estruturantes e que vieram para ficar e que acabam por constituir uma oportunidade e que vão com certeza ter um papel muito importante naquilo que é agora a fase de recuperação que se adivinha. Obrigado, Madalena. Rogério, vocês, eu tenho acompanhado, enfim, o trabalho que vocês têm feito, já vinham em excesso de velocidade, como eu dizia há pouco, não é? Já vinham a acelerar a fundo na transformação digital nos últimos 5 anos. E acho que esse último ano, 2020, com a pandemia, aceleraram ainda mais, não é? Portanto, passaram de 150 a hora para 200 a hora nesse ano de pandemia. Na tua perspectiva, vão continuar a essa velocidade? Ou seja, essa pandemia veio acelerar, e parece que sim, o processo de transformação digital. Achas que vamos continuar nesse nível de aceleração? Vamos abrandar? Vamos acelerar ainda mais? Eu acho que vamos acelerar ainda mais, porque a pandemia o que acabou por fazer foi ajudar a mudar as mentalidades, que muitas vezes era aquilo que era mais difícil. E nós todos hoje reconhecemos que a tecnologia em muitos casos já lá estava. E nós, quando falamos muitas vezes aqui de transformação dos nossos negócios, em grande medida os ingredientes todos estavam presentes, se calhar a adoção não era tão grande como nós gostaríamos. Mas, de facto, os básicos já lá estavam, mas havia, em alguns casos, bloqueios. E os bloqueios, muitas vezes, causados por pessoas, porque esta evolução não é feita por máquinas, é feita por pessoas, e nós todos temos que nos adaptar a estas mudanças. E eu acho que a pandemia veio demonstrar que nós temos uma enorme capacidade de adaptação, e aconteceram coisas que eram absolutamente impensáveis, e todos nós sabemos isso. E se calhar, eu até diria que aconteceram coisas mais impensáveis, não tanto nos processos de front office, mas na forma como nós todos trabalhávamos. Aí o bloqueio era total,
Quando se falava em teletrabalho em muitas áreas era um tema que nem se podia falar, era um tabu completo. E hoje em dia passou a ser uma realidade natural. Temos que agora evoluir provavelmente para modelos híbridos, modelos que permitem fazer coexistir o digital e o físico, que também naturalmente é preciso, mas eu acho que estão criadas as condições e a confiança para nós acelerarmos ainda mais esta mudança que temos em mãos, nenhuma dúvida. Porque se nós, cada vez que tivermos agora pela frente um desafio, pensarmos, lembram-se como era antes da pandemia, isso devia ser suficiente para eliminar 50 obstáculos que temos pela frente, estão a ver? Porque muitas vezes os obstáculos não são reais, são bloqueios mentais que nós temos e, portanto, são tabus e, portanto, eu acho que temos todas as condições para acelerar ainda mais este processo que já vínhamos a viver e que eu nesse aspecto, eu não acho que a pandemia tenha sido uma disrupção no dia-a-dia, mas foi uma disrupção nas mentalidades e isso sim vai fazer a diferença quando nós olharmos para os próximos anos, não tenho nenhuma dúvida. Portanto, a principal alteração foi, de facto, uma alteração de mindset nesses últimos meses que vai permitir continuarmos a acelerar. E se calhar vamos falar aqui rapidamente, temos pouco tempo, mas acho que temos aqui 1 minuto para cada um, só para vermos um pouco o que acham que vão ser, de facto, os aspectos mais relevantes nos próximos anos. O que mais consideram que na vossa organização ou na sociedade mais vai mudar nos próximos 5 anos? Eu começava aqui com o Francisco. Sim, eu vou ser rápido, Gabriel, mas deixa-me só fazer um comentário sobre este receio que sempre que temos de quando deixamos de ter pandemia voltamos ao que éramos, não voltamos ao que éramos, já ganhamos a confiança ou não. Talvez dar o exemplo daquilo que se passou com a banca, eu já referi isto algumas vezes. Nós fomos ao longo dos últimos anos acrescentando um conjunto de canais e durante muito tempo houve algum receio de substituição e eu diria que aquilo que mais fica depois de acrescentarmos todos estes canais não é substituição, é o aumento do número de touchpoints. Isso é a marca mais relevante que existe, é que hoje o cliente relaciona-se com o banco muito mais vezes. E eu diria que é isso que vai ficar. Portanto, muito provavelmente vamos voltar a ter as tais feiras internacionais físicas, mas se calhar já não vamos ter só essas. Se calhar vamos em cima dessas colocar um conjunto, percebemos que é possível estarmos próximos também de outras maneiras. Se calhar há empresas que antes não podiam ir ou estar presentes e encontrar contactos dessa forma e agora encontraram novos caminhos de ter contacto. E, portanto, o que eu diria é que vamos partir para uma situação híbrida, mas acredito eu, é a minha expectativa depois daquilo que vi, será uma situação híbrida, mas com mais contacto, o que é, diria eu, a melhor notícia que poderíamos ter depois de tanto tempo com menos contacto. Os próximos anos vão ser seguramente muito intensos, como já disse o Rogério, o tema dos dados, como já disse o João, a assumir uma preponderância cada vez maior e o tema do machine learning cada vez maior, os temas do customer experience muito focados em simplificar, reduzir o atrito da relação entre as empresas e o consumidor, muito focados também, e o tema dos ecossistemas, já falamos dele há alguns anos, mas na verdade há muito poucos bons exemplos a acontecer e, portanto, acho que claramente tem que deixar de ser só uma coisa que dizemos como um chavão e passar a ser uma realidade. E, portanto, eu diria, se quisermos, nos próximos anos, eu diria dados e machine learning, a simplificação e a redução do atrito com customer journey, com tudo que é user experience, muito focado na redução do atrito das relações e este tema dos ecossistemas tornar-se, de facto, uma realidade, porque esta verdadeira transformação é uma enorme oportunidade de colaboração e, portanto, eu diria que são estes 3 temas que eu elegeria. Boa, ficam aqui essas 3 predictions do Francisco. Pedro. João, e agora? 1 minuto. Uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Mas, ou seja, não há dúvida que, de facto, agora estamos aqui num pico de vida digital, não é? Mas acredito que o futuro será este equilíbrio entre estes 2 mundos, entre o offline e o online, e como é que é esta integração perfeita ou adequada e smooth dos vários canais, não é? E toda esta experiência do customer service, acho que vai ser absolutamente crítica entre os vários canais. Depois também, estou completamente de acordo com o Francisco, todo o tema dos dados, a importância de ter bons dados, de tirar insights dos dados, de ter boa modelização, de ter boa algoritmia, vai ser absolutamente crítica. Não vai haver gestão que não seja data-based.
Não quer dizer que a parte experiencial, a parte intuitiva não tenha lugar, tem que continuar a ter lugar, mas a parte de ter fundamentação da decisão de gestão e da decisão de negócio em dados, acho que vai ser absolutamente crítica. Acho que os dados vão ser absolutamente estruturantes. Esta parte do customer service também vai ser absolutamente crítica. E diria que também vai haver cada vez mais novas áreas que ainda vão ter que fazer um esforço de digitalização. Eu falei há pouco da saúde, acho que é uma área da sociedade que tem um potencial extraordinário de ainda de ter aposta na digitalização e que se calhar vai ter que fazer o caminho que a educação também fez, mas no fundo eu acho que vem aí tempos muito desafiantes. Eu acho que mesmo na forma interna de operar, não agora no negócio para fora, acho que vamos ter que arranjar aqui novos modelos híbridos. Acho que vai haver aqui uma revolução grande que nós ainda não a estamos a ver. Agora nós viemos de um extremo, de um polo, viemos para o outro polo, fomos forçados a isso, e acho que a virtude, não é, vai estar aqui no caminho do meio, não é? E como é que nós vamos conseguir gerir 2 canais online e offline de forma completamente integrada e coerente? Como é que nós vamos conseguir gerir o trabalho presencial com o trabalho à distância de forma coerente? Como é que vai ser a gestão? Como é que vai ser a liderança? Como é que vai ser o trabalho de equipa? Como é que vai ser a inovação neste contexto? Não é? Acho que vai ser absolutamente crítico e acho que vem tempos muito desafiantes e interessantes e cheios de oportunidades. Então, para a economia portuguesa e para as nossas empresas, que o que está a acontecer de explosão de e-commerce a nível mundial, temos mesmo que apanhar esta onda e surfá-la o melhor possível, porque acho que podemos dar um salto grande. Estes 5 anos foram só o aquecimento. Exatamente. Madalena, nos próximos 5 anos, quais é que são as features do MBWay que serão adicionadas daqui a 4, 5 anos? Muito obrigado. Eu acho claramente, quer dizer, nos pagamentos o caminho é a eletronização e mais do que isso a digitalização. Nós em Portugal acho que estamos bastante avançados nesta matéria e acho que o facto de hoje em dia conseguimos utilizar o telemóvel para fazer, nosso telemóvel para fazer tudo nos pagamentos, comprar na loja, comprar online, utilizar o multibanco ATM, é cada vez mais a visão e tenho a certeza que esse será o caminho, um caminho de uma total omnicanalidade e experiência integrada, muito focada naquilo que é o meu telemóvel, que é também uma experiência de segurança forte, porque na prática eu estou a utilizar o meu device com a minha autenticação, que é biométrica ou outra. E acho que é uma outra área que vai ter uma evolução muito grande nos próximos anos, que é toda a lógica da Open Data. Nós estamos a evoluir num caminho da Open API. Aqui o setor financeiro foi pioneiro, muito por via também da regulamentação, mas a verdade também é que é no setor financeiro que estão a surgir os primeiros casos de utilização da APIs para uma utilização integrada de dados de acesso à conta e de iniciação de pagamentos noutros devices e, portanto, acho que isso vai ter um caminho de progressão muito acelerado. Todos os temas de machine to machine, de Internet of Things, também com pagamentos e com outras experiências e jornadas de clientes, será com certeza também uma área de enorme aceleração, obviamente muito focado naquilo que é o cliente e quais é que são as experiências que são relevantes e quais é que são as necessidades que queremos resolver. Portanto, vão ser as nossas coisas que vão utilizar o MBWay. Sem dúvida. Obrigado, Madalena. Rogério, o futuro no minuto, vamos ser biónicos nos próximos anos? Não sei se vamos ser biónicos. É super difícil acrescentar qualquer coisa ao que já foi dito, não é? Como é óbvio. Não sei se vamos ser biónicos, mas eu acho que um dos grandes desafios que temos pela frente é nesta integração entre a tecnologia e as pessoas. Da mesma maneira que eu dizia há pouco que nos processos de trabalho, onde houve uma revolução, vai haver uma revolução ainda maior, porque nós vamos ter que ser capazes de integrar esta dinâmica não é teletrabalho, é de trabalho híbrido, de uma forma fluida e de uma forma que de facto acrescente valor, quer às nossas organizações, quer às pessoas. Eu acho que do lado dos clientes e na forma como nós nos relacionamos com os clientes, isto também vai acontecer. Se nós, de alguma forma, simplificamos, usamos mais tecnologia, aumentamos a conveniência, e isso vai ser moeda corrente, eu acho que vai ser também necessário perceber onde é que faz falta ter o toque humano. E esse toque humano vai fazer a diferença. É preciso sabermos onde é que ele pode fazer a diferença e sermos capazes de o utilizar quando faz sentido. E acho que os negócios que vão ganhar e as organizações que vão ganhar e os processos que, no fim de contas, vão ser vencedores de tudo isto, vão ser os processos que vão ser capazes de fazer esta integração. E, portanto, eu não me vejo a mim próprio como um ser biónico daqui a algum tempo, mas acho que os nossos processos vão ser biónicos, no sentido em que vão ter que integrar a tecnologia, por um lado, e as pessoas, por outro, de uma forma muito seamless, muito fluida e que acrescente, de facto, valor à relação que temos que ter com os nossos clientes.
e já agora com os nossos colaboradores. Obrigado, Muito bem. Rogério. Estamos no fim do tempo. Estamos no fim do tempo, acho que ultrapassamos 1 minuto, que não é mau. Portanto, queria desde já agradecer aqui os convidados, aos líderes que premiamos nos últimos 4 anos. Em breve saberemos o líder que premiaremos nessa 5ª edição e vamos em breve iniciar então o processo de atribuição dos prémios desse ano. Portanto, muito obrigado mais uma vez e passo a palavra novamente à Marta para então darmos início à entrega de prémios. Muito obrigado.